Você sabe por onde tem andado? Você acha que os caminhos que você trilhou até agora te levaram para longe de Deus? Você acha que não há mais volta? Então não perca a mensagem do pastor Fernando Iglesias. Ele vai dizer para você e para mim aonde nós devemos estar, qual é o nosso verdadeiro lugar. Então seja bem-vindo, prepare o seu coração, porque começa agora mais um programa Esperança no Ar. Onde o mal está em todo lugar, é difícil termos coragem para continuar. Nesse mundo de promessas quebradas, onde quase não há homens de valor, precisamos estar sempre unidos ao nosso Senhor. Sim, há poder para o idoso e cansado, há poder para o novo irmão, há esperança e poder ao alcance de todo que crê em seu amor. As promessas de Deus são verdadeiras. Prometeu nunca nos desamparar. Nele está o poder e a esperança. É preciso acreditar. Seu amor.
Há poder para o idoso e cansado, há poder para o novo irmão, há esperança e poder ao alcance de todo que crê. Que bom que mais uma vez nós estamos aqui na casa de Deus para ouvirmos e meditarmos na sua palavra. Nós temos um texto para meditação hoje, um texto especial. Ele está em Lucas no capítulo 15, verso 11, e diz o seguinte: E Jesus disse ainda: certo homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito distante. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda a ele. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa era a história de um rapaz que tinha tudo em casa. Essa é a história de uma pessoa que acostumou-se a viver tendo de tudo do bom e do melhor. Era uma família rica, cheia de dinheiro. Eu tenho certeza que a maioria de nós não sabe o que é isso. Viver numa casa cheia de dinheiro, aonde tenha de tudo, onde você possa ter tudo que você deseja, onde não falte nada, muita comida, muito dinheiro, muita roupa, muito de tudo. Esse rapaz vivia assim. Mas ainda assim, lá no fundo do coração dele, ele se sentia preso, ele se sentia escravizado. A gente às vezes pode pensar, mas como alguém que vivia num lugar assim, que tinha tudo na vida, pode se sentir escravizado? Como? É simples. Ele, embora nascesse num lar rico, nasceu também num lar, ou seja, a casa dele era um lar onde as pessoas amavam a Deus. E por isso o pai dele educou muito bem aquele rapaz. Ele tinha várias regras, várias normas. E quando a gente aprende regras, normas na vida da gente, a gente sabe que existem 2 palavras importantes para a vida da gente. Uma é o sim, e a outra, logicamente, é o quê? Não. E como a gente diz e ouve não na vida da gente, não é? E como é ruim ouvir não. Muitas vezes na vida da gente, a gente se enche de ouvir não. Mas que negócio de não, o tempo todo não. Não pode isso, não pode aquilo, nada pode. Principalmente quando a gente está numa idade assim, da infância até a juventude, e ele ficando jovem, moço, ele se olhava para os amigos dele, e ele pensava: meu pai me ensinou um monte de coisa, diz isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é bom, sim, não, sim, não.
Por que eu tenho que ficar ouvindo isso? Aliás, eu sou um homem. Aliás, eu tenho ideias diferentes das ideias do meu pai em muita coisa. Até na maneira dele administrar a nossa fazenda, até na maneira dele ousar ou não ousar nas coisas que ele faz. Se eu fosse meu pai, eu faria diferente nisso, naquilo. E a coisa começou a ficar mais complicada quando ele começou a se comparar com os amigos dele. A maior desgraça na vida de um homem, na vida de uma pessoa, é se comparar com outra pessoa. E infelizmente a gente vive fazendo isso, não é verdade? Você não se compara com os outros? Basta uma mulher aparecer com outra roupa e você, mulher, já se compara com a roupa dela, não é? Olha de cima embaixo, de baixo em cima, assim, diz assim: essa roupa aí foi de liquidação, garanto. Mas não só nas coisas simples, em tudo na vida a gente se compara com os outros. Ah, como eu queria ter a casa dele, como eu queria ter o dinheiro dele, como eu gostaria de ser essa pessoa. Ah, se eu fosse assim, se eu fosse de outro jeito. E muitas pessoas vivem uma felicidade que não existe. Eles vivem uma felicidade ou uma infelicidade que não existe. Porque a felicidade deles está sempre no passado ou no futuro, nunca no presente. Ah, se eu tivesse feito certas escolhas na minha vida, eu teria sido feliz. E alguns vivem sempre se lamentando do passado. Ah, eu serei feliz se acontecer tal coisa na minha vida. E as pessoas vivem projetando a felicidade no futuro. A felicidade é o presente, é hoje. Você tem que olhar para o que você tem, para o que você é. Ele começou a se comparar com os seus amigos e ele dizia assim: olha, meus amigos nem acreditam em Deus, os pais deles também não. Eles não têm um monte de regras na vida deles. Eles aprenderam só alguma coisa, se é certo, se é errado, e eles parecem mais felizes que eu. Eles fazem um monte de coisas que eu nem sonho em fazer, e eu aqui vivo preso, não posso isso, não posso aquilo. Se eu fosse igual aos meus amigos, eu gostaria de ser. E conforme ele foi ficando mais velho, mais homem, aquilo foi incomodando mais, explodindo dentro dele, até que um dia ele disse: não, até quando eu vou viver grudado na barra da saia do meu pai? Porque o pai dele usava saia, naquela época era assim, não é? Até quando? Eu tenho que me libertar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que viver, eu tenho que quebrar o meu próprio nariz. Se houver uma testa para bater, que seja minha. Meu pai vem com essa história: não, meu filho, eu tenho experiência, eu conheço do passado, eu já fiz isso. Ele fez, por que eu não posso fazer também? Eu vou falar com meu pai, mas tem um problema. Eu preciso do dinheiro do meu pai para fazer isso. E ele foi: pai, é o seguinte, pai, o senhor é um homem tão bom, tão amoroso, eu amo o Senhor. E sabe, eu sei que o dia que o senhor morrer, o senhor vai deixar a herança para mim. Mas pai, eu não quero que o senhor morra. Eu não quero, pai, que o senhor... Para mim o senhor viveria a vida inteira. Porém, pai, eu tenho ideias diferentes da do Senhor. E eu quero sair, eu quero viver a vida, eu quero acertar os meus próprios acertos, errar os meus próprios erros, pai. E pai, eu queria a minha parte na herança agora. O Senhor me dá o dinheiro e eu vou sair aí pelo mundo, eu vou fazer o que eu acho. Pai, eu vou, se eu tiver que acertar é por mim mesmo, se eu tiver que errar também. O que me deixa mais boquiaberto nessa história é que o pai deu o dinheiro para ele. O pai deu o dinheiro. Qualquer pai de novela diria o seguinte: eu não quero saber, você quer sair de casa? Você quer acertar os seus acertos, errar os seus erros? Pois faça sozinho, vai ganhar o seu dinheiro, não com a minha fortuna. Mas o pai não fez isso. A Bíblia diz que ele repartiu os bens e deu a parte da herança do jovem. O jovem olhou para o pai e disse: pai, não existe pai como o Senhor. O Senhor é um pai maravilhoso. Pai, o senhor pode saber que esse dinheiro eu vou cuidar muito bem dele. E pai, tem mais uma coisa: além de eu cuidar bem desse dinheiro, o senhor pode ter certeza que eu nunca mais vou reclamar do Senhor a minha parte na herança. Mesmo que eu perca tudo, de agora em diante, em termos de herança, eu não sou mais seu filho. Eu vou ter que viver por mim mesmo, porque o Senhor me deu a parte na herança. E está certo assim. E ele beijou o pai e foi embora. Foi embora.
Foi embora para ser totalmente livre. Para ser livre. Algumas pessoas pensam que são escravas, né? Pensam que estão escravizadas a regras. Quem sabe nós todos, seres humanos, temos dentro de nós assim um sentimento como esse. Você conhece pessoas que pensam que para ser livres precisam sair de casa? Conhece? Conhece pessoas que sentem vontade de sair de casa para poder realizar alguma coisa na sua vida? Eu quero apresentar a vocês um amigo meu que também pensava assim. Bom, eu me sentia preso em minha própria casa, um sentimento comum entre muitos adolescentes que não aceitam as regras, a disciplina do pai e da mãe. E com isso eu comecei sistematicamente a desobedecer o meu pai, sair de casa, andar em companhias erradas, fugir algumas vezes da minha casa, indo para outros lugares, causando problemas, transtornos na minha casa. Me sentia, enfim, um prisioneiro e sonhava em ter a minha liberdade. E eu achava que essa liberdade eu só teria abandonando a minha casa. Nós vivemos na era da liberdade, não é? As pessoas só falam em ser livres. Essa é a era da liberdade. As pessoas falam em diversos tipos de liberdade, né? Uns falam assim: nós precisamos lutar pela liberação sexual, os grupos minoritários, gays. Não, os gays precisam sim adotar filhos, eles podem. Outros lutam pela liberação, liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão. Outros lutam pela liberação das drogas. Existem países no mundo onde as drogas são liberadas. Liberdade de escolha. Você é livre? Pergunta para você. Você é livre? Quem é livre? Levanta a mão, quero ver a mão. Olha, tem um monte de livres e um monte de gente que não levantou a mão. É o que então? Então vou perguntar de novo. Agora outra coisa, quem é escravo? Levanta a mão. Vou perguntar o livre de novo. Quem é livre? Levanta a mão. Quem é escravo? Levanta a mão. Quem não é nada? Levanta a mão. Porque tem gente que não levantou a mão, não é? Eu gosto quando você se compromete, quando você raciocina, pensa. Mas pastor, não tem outra opção meio assim? Ou livre ou escravo, as coisas são muito assim distantes, né? Ou eu sou livre ou eu sou escravo. Jesus estava conversando com um grupo de judeus que acreditavam nele. E Jesus disse uma frase bem conhecida. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus olharam para Jesus e disseram: Senhor, mas nós não somos escravos. Nós sempre fomos livres, nós somos descendentes de Abraão. Isso está em João 8,33. E Jesus disse para eles uma outra frase: todo aquele que pratica o pecado ou que peca é escravo do pecado. Como vocês vêm me dizer que são livres? Jesus disse: se vocês pecam, porque toda pessoa que comete pecado é escravo do pecado. E agora não precisa levantar a mão aqui. Quem é livre não precisa levantar a mão. Todo aquele que peca é escravo do pecado. O que é pecado? Alguns dizem: pecado não existe, é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Aliás, os cristãos inventaram a palavra pecado para poder assim monitorar a mente das pessoas. Olha, isso não pode, é pecado, hein? Olha, aquilo não pode, é pecado. Eles querem guiar a vida das pessoas, por isso inventaram. A Bíblia, a palavra de Deus diz que existe sim pecado, e pecado são duas coisas. Primeiro a João 3,4, qualquer pessoa que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Você transgrediu a lei de Deus, você cometeu um pecado. Isso está em 1 João. Existem pessoas que dizem que a lei foi abolida. Isso aí está no Novo Testamento. João escreveu depois que Jesus morreu, e ele diz: porque o pecado é transgressão da lei. Mas pecado não é só transgressão da lei, pecado é outra coisa também. Veja o que diz esse verso. Paulo escrevendo: eu todavia sou carnal, vendido a
escravidão do pecado. Eu sou carnal. Lembra do texto de ontem, Jesus e Nicodemos? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quando eu nasço aqui nesse mundo, eu já nasço pecador. Eu nasço pecador. Quando eu nasço nesse mundo, eu já nasço com a minha natureza carnal, forte, gostando do pecado. Ou seja, pecado são duas coisas: a transgressão da lei e a condição, a natureza humana. Eu nasço nesse mundo pecador. Nesse mundo todos nós já nascemos pecadores. Amamos o pecado, nascemos escravos do pecado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem gosta, é para você levantar a mão, tá bom? Se você achar, né? Quem gosta do que é bom, levanta a mão. Pergunta fácil. Oh, que maravilha. Quem gosta de sorvete, levanta a mão. Pergunta agora, sorvete faz bem para a saúde? Espera aí, eu não estou entendendo muito bem esse negócio. Primeiro eu pergunto quem gosta do que é bom, você levanta a mão. Depois pergunto se você gosta de sorvete, diz que gosta. E diz que sorvete não é bom para a saúde, então você não gosta do que é bom. Você gosta do que é ruim. Certo? Certo. Nós gostamos do que não presta. Nós somos assim. Nós temos verdadeira paixão pelo que não presta. Essa é a pergunta que já passou, não é? Nós temos verdadeira paixão pelo que não presta, pelo que não é bom. Nós gostamos do que não presta, e isso é a nossa natureza carnal. Sabe o que é isso? Isso é a nossa escravidão ao pecado. Nós somos escravos do pecado. E Paulo traduziu isso muito bem quando ele disse assim: porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que está em mim. Olha só, dentro de você existem duas naturezas. Uma é a natureza carnal, você nasce com ela, vontade de cometer pecado, de fazer o que não é bom. E quando você conhece Jesus, Jesus quer transformar a sua vida, e aí fica essa luta. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, eu tenho um desejo de cumprir a lei de Deus. Isso é Paulo falando, depois que Jesus morreu também. Eu tenho prazer na lei de Deus, eu gostaria de fazer as coisas certas, de não pecar. Aí ele continua dizendo: mas vejo nos meus membros uma outra lei, é a lei carnal, a lei do pecado, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí Paulo clama, ele diz o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Será que você é livre realmente? É livre? Você é livre ou não? Você é livre ou você é escravo? Veja só o que diz aqui: todos nós somos escravos. Nesse mundo ninguém é totalmente livre. Nesse mundo todos nós somos escravos. Todos nós nos sentimos escravos. Quer ver? Por exemplo, nós somos escravos nas coisas pequenas. Preste atenção. Nós gostamos do que não presta. Por exemplo, em alimentação, você gosta das coisas que fazem bem para a saúde ou das que fazem mal? Se eu começar a descrever assim um pavê de chocolate, um mousse de quê? Maracujá, uma lasanha, eu sei lá o que é o seu prato predileto, não é? Mas com certeza ele tem um monte de óleo, ele tem fritura, ele tem um churrasco, uma coisa assim. Bom, aí eu descrevo para você uma cenoura crua, e aí tem gente: eu até que gosto. Esse é o melhor que você consegue dizer para mim? Quando eu estou falando do outro, você diz: que delícia, eu até que gosto de cenoura. Qual faz bem para a saúde? É a cenoura, faz muito mais bem para a saúde do que todo o resto que a gente falou. Mas nós gostamos de comer e nos alimentar daquilo que não presta. No âmbito, por exemplo, de diversão, vamos supor que eu estivesse andando aqui e eu levasse um tropeção, caísse bem sentadão aqui. Você não ia rir não, né?
Só de imaginar, né? O gordinho caindo lá na frente, né? Mas por que você ri dos outros? Você não gosta se você cai, não é? Você não gostaria de vir aqui e cair, de maneira nenhuma. E é por isso que videocassetada faz tanto sucesso, porque nós achamos graça do que não presta. É engraçado, mas não é estranho ser engraçado? Você não olha para você e diz assim: meu Deus, mas por que é tão engraçado ver os outros se dando mal assim? Por que é tão engraçado? É porque a minha natureza me puxa para gostar do que é errado. Eu gosto tanto do que não presta, que a gente até inventa uma frase, diz assim: tudo que é proibido é mais gostoso. Ué, por que é mais gostoso? Eu vou te dar uma receita para o seu sobrinho, seu filhinho de 3 anos enfiar o dedo na tomada na sua casa. Sabe qual é a receita? Você olha para ele, pequenininho, você mostra a parede e diz assim: está vendo que essa tomada? Não ponha o dedo aqui. Se possível, olhando para a sua cara, ele vai assim, até chegar na tomada, e ele vai meter o dedo lá dentro. Porque você disse o quê? Não. Se disse não, é porque deve ter alguma coisa especial. Deve ter alguma coisa. Não. Nós gostamos do que não presta. E todos nós, nesse mundo, somos escravos de alguma maneira. Por exemplo, ou você é escravo das regras, ou você é escravo das consequências. Ou você é escravo das leis de trânsito, ou você é escravo dos acidentes, das multas. Ou você é escravo do amor de uma única pessoa, ou você vai ser escravo da solidão. E é assim mesmo. Você vai acabar sozinho, sem ninguém, sem família, sem filhos para olharem por você, sem uma esposa para você compartilhar a sua vida. Ou você é escravo das leis de saúde, ou você vai ser escravo das doenças. E é assim mesmo. Eu li outro dia uma definição de saúde. Saúde é aquela coisa que você passa metade da vida tentando perder, e a outra metade tentando recuperar. É assim. E nas coisas espirituais, será que é assim também? Ou eu sou escravo de Cristo e da lei de Deus, ou eu sou escravo do pecado? Será que é isso? O que você acha? Você acha que na vida espiritual é assim também? Ou eu sou escravo do pecado, ou eu sou escravo de Cristo? É essa a opção que Jesus nos dá? O que você acha? Acompanhe esse texto comigo, 1 Coríntios 7, 22. Porque aquele que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. E agora, continuando: semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, foi muito baixo, eu quero ouvir, é escravo de Cristo. E agora? Ou eu sou escravo do pecado, ou eu sou escravo de Cristo. Tem um texto na Bíblia que incomoda muito as mulheres, muito mesmo. Eu vou pôr para vocês ali. Veja só. Homens, leiam comigo. Mulheres, sede submissas. Quando a minha esposa está dormindo à noite, eu chego no ouvido dela e digo assim: sede submissas a vossos maridos, sede submissas a vossos maridos. E eu vou dizer para você, não adianta nada. Não, sede submissas a vossos maridos. Submissa a marido, mas numa época dessa você falar uma coisa dessa, o que diz para os homens? Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em outras palavras, olha, seja submissa ao seu marido. Que marido, Senhor? Aquele que é capaz de dar a vida por você. Mudou alguma coisa? E ser escravo de Cristo é bom? Vocês falaram é meio engolido assim, sabe? Porque escravo é uma palavra pesada, não é? Mas é bom ser escravo de um Cristo que deu a vida por mim. E eu deixo a escravidão do pecado e digo: Senhor, eu quero estar sob a sua liderança. Eu quero, Senhor, ter o poder vindo do céu para guardar a sua lei. Senhor, eu quero que o Senhor domine sobre mim, que o Senhor tome conta da minha vida. Eu não quero ser dono de mim, mas o Senhor, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo falava: Senhor, toma conta de mim. E Cristo, o nosso Senhor, vai tomar conta de nós.
Aquele jovem, aquele rapazinho, saiu de casa para ser livre. Mas o que aconteceu com ele? Você lembra da história que nós lemos? Cada vez ele se enterrou mais, cada vez ele foi gastando o seu dinheiro. Sabe, pessoas que costumam ter regras, quando largam as regras, elas costumam fazer pior do que quem nunca teve regras. E ele se viciou em álcool, ele se viciou em fumo, ele foi para a prostituição, ele jogava, ele gastou o seu dinheiro. A Bíblia diz que ele dissipou tudo dissolutamente, ele viveu do jeito que ele achava, ele exerceu a liberdade do jeito que ele queria, mas ele perdeu tudo. E quando a gente perde tudo, os amigos somem, e os amigos sumiram, não tinha ninguém mais. Os amigos fugiam dele porque achavam que ele ia pedir dinheiro emprestado. Ninguém queria chegar perto dele, ninguém queria. E quando ele estava mal, veio uma grande fome àquele país. Ele começou a passar necessidade, de tal maneira que ele, procurando alguma coisa para fazer, porque ele estava morrendo de fome, mandaram aguardar os porcos, e ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas nem isso era dado para ele. Continue vendo a história do meu amigo, o João. Saí da minha casa em busca da liberdade que eu tanto sonhava, me senti um prisioneiro em casa. De repente me vi com tanta liberdade e nenhuma responsabilidade. E comecei a andar em más companhias, enfim. A liberdade que eu sonhei, que eu imaginei para a minha vida, acabaram por me levar cada vez para um beco sem saída. Andar com pessoas que não eram confiáveis, a praticar pequenas arruaças, pequenos delitos e até a consequências mais sérias. Roubos, assaltos, até ser preso com 19 anos de idade, com muitos processos que iriam me render muitos anos de reclusão. Primeiro presídio, um presídio muito grande na capital do Paraná. Ali eu fui apresentado o que era realmente o mundo pelo qual eu tinha entrado. O meu sonho de liberdade tinha se transformado, na verdade, num pesadelo. Um mundo completamente diferente, pessoas violentas, os mais fortes subjugavam os mais fracos. E ali dentro eu aprendi que para sobreviver eu tinha que ser um deles. E em muito breve eu era pior do que as pessoas. E a minha rotina de vida dentro de uma prisão passaram a ser castigos, espancamentos, transferência de um presídio para outro, que eu me tornei uma pessoa mais e mais rebelde, desobediente, insubordinado, e em todos os presídios para onde eu ia eu era sinônimo de problema e de confusão, até não ser mais aceito em nenhum presídio do sul do Brasil, ser enviado para a penitenciária do Carandiru em São Paulo. Você viu? Quantas vezes na vida da gente a gente olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor me aprisiona. Quantas vezes na vida da gente a gente olha para as regras e a gente diz: Senhor, é tanta regra, é tanta coisa, é tanto não, eu queria ser livre. O mais incrível é a ideia de liberdade que a mídia faz na gente. E mídia é televisão, é rádio, são revistas, livros, tudo isso. Eles dizem: você, para ser livre, tem que fumar, usar drogas. Você, para ser livre, tem que exercer a sua liberdade sexual. Você tem que transar com quem você quiser, quantas vezes você quiser. E eles não mostram o lado da escravidão, a escravidão dos vícios. Eles não mostram o lado da escravidão, a escravidão das meninas que se tornam mães. Consequências de uma vida de uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. A Bíblia diz o seguinte: caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, um dos teus escravos. Caindo em si. Você sabe o que é caindo em si? Caindo em si
é o Espírito de Deus falando com você. Caindo em si é quando você está longe de Deus, é quando você se meteu em problemas na sua vida, quando você, tentando ser dono do seu próprio nariz, se meteu em tantos problemas, e você lá no fundo do poço, você olha para Deus e diz: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Será que para mim tem volta, Senhor? Será que para mim tem jeito? Olha onde eu vim parar, olha o que eu vim fazer. Isso é caindo em si. Ele planejou um discurso para o pai dele. Quem sabe ele escreveu num pedaço de papel meio sujo, guardou aquilo no bolso dele. Eu vou dizer para o meu pai: Pai, os seus escravos estão melhores do que eu me achava escravo na sua casa, Pai, mas eu vi que eu, tentando exercer a liberdade que eu achava que era liberdade, eu me tornei escravo do pecado. E Pai, ser escravo do pecado é muito, muito pior do que ser teu escravo. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu abri mão disso, mas Pai, me trata como um dos teus escravos. Você acha que é possível o Espírito de Deus tocar no coração de alguém que está lá no fundo do poço? De alguém que foi tão longe, que cometeu crimes, que cometeu assassinatos, problemas. Você acha que Deus pode ir assim na vida de alguém? A história do meu amigo João Carlos continua quando, dentro do presídio do Carandiru, em 1987, aconteceu uma rebelião terrível. Naquela rebelião, João Carlos tinha medo de morrer. Ele achava que ele ia morrer, porque a polícia entrou armada, atirando, e ele se escondeu atrás de uma máquina bem grande. E ali, atrás daquela máquina, eu vou pedir para ele vir aqui e contar. João, o que aconteceu ali naquele dia, João? Bom, naquele dia, por incrível que pareça, eu não quis morrer naquele momento. E há muito tempo, pastor, eu estava pensando que a única forma de eu me livrar daquela vida terrível que eu tinha ido parar era dar um fim à minha vida e me suicidar. Mas naquele momento eu me apeguei a esse maravilhoso dom que Deus dá a cada um de nós, que é o amor e o apego pela vida, porque a morte é um intruso na nossa vida. Eu não quis morrer naquele momento. E naquele momento eu não tinha mais um amigo, eu não tinha mais ninguém a recorrer. Eu tinha somente a recorrer naquele momento a alguém que muitas vezes esticaram a mão na forma de um folheto dizendo para mim: João, Jesus pode libertar você. E eu, na maioria das vezes, em todas as vezes, eu desdenhava e eu recusava. E naquele momento foi a única coisa que me restou, e a Ele eu me apeguei. Eu supliquei e eu implorei pela minha vida e fiz-lhe uma promessa: e se a minha vida fosse salva naquele dia, eu entregaria a minha vida a Ele. Não aconteceu nada comigo em meio daquela tragédia, com centenas de pessoas perdendo a vida daquela forma bárbara. Só que os dias foram se passando e eu não cumpri a minha parte. Eu fui enviado novamente para o Paraná, e lá numa cela amontoada de gente, numa cela onde cabiam 10, 12 pessoas apertadas, estávamos em quase 30, sem ver a luz do sol, sem ter um banheiro, sem ter como se escovar um dente, coisas mínimas de um ser humano. Aquele local, na véspera do Natal, a porta se abriu e entrou mais uma pessoa. Percebam como Deus usa instrumentos incríveis para nos falar e tocar o nosso coração. Aquele homem era uma pessoa calejada, entrava e saía de prisões, e ele perguntou para mim como tinha sido essa rebelião em São Paulo, já que era daqui de São Paulo também. E eu lhe contei, ele disse: João, realmente Jesus salvou a tua vida. Se você não aceitar a Jesus, você poderá ser eu amanhã. E aquela afirmação daquele homem causou um impacto tão grande em mim, como nenhum tipo de palavra de aconselhamento de psicólogos, psiquiatras pelos quais já tinha passado, tinha causado um efeito tão grande como as palavras daquele homem. Mas o que mais chocante disso tudo é que, para ser ele amanhã, eu tinha que ter muita sorte, porque um bandido vive muito pouco. E eu quis saber a ele informações.
E custava-me crer que realmente Jesus poderia aceitar pessoas como nós, na condição em que estávamos. E ele começou a me falar de Jesus de uma forma que eu nunca imaginei. Até porque eu nunca deixei que ninguém falasse de Jesus para mim, para que eu não me sentisse culpado. Então eu fechava os ouvidos e não queria ouvir. E aquele homem me deu o endereço da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central Paulistana e de uma senhora que há muitos anos tinha entrado em contato com ele através de correspondência, de estudos e de literaturas. E ele falou: João, torça para que essa senhora ainda frequente essa igreja. Após o meu retorno para São Paulo, depois de protelar por muitos dias, eu escrevi a essa senhora. E essa senhora passou a me visitar dentro da prisão. Me levou estudos bíblicos, me levou uma Bíblia, e eu passei a conhecer verdadeiramente quem era Jesus. E ali, dentro daquele lugar, dentro daquela prisão, daquelas muralhas intransponíveis, daquelas grades, eu aprendi o que era realmente ser livre. Dentro daquela prisão, eu que fugi da minha casa, eu me tornei um homem livre. Ali dentro, Jesus me libertou. Me libertou da escravidão do pecado. A princípio eu relutava, escondia aquele amor, aquele sentimento que eu estava sentindo por Jesus. Mas um dia eu decidi. Eu caí de joelhos naquela cela e eu li na Bíblia, em Romanos capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é instrumento de salvação para todo aquele que crê. E a partir de então eu assumi o meu amor por Jesus ali dentro e comecei a pregar também o Evangelho para que outras pessoas pudessem ser libertas. E eu me contentava apenas em ser livre, de não ter mais remorsos, de olhar para dentro de mim, não ver mais um monstro e não ver mais nem sombra daquele menino ingênuo que um dia saiu de casa. Mas Jesus me cumulou de bênçãos dentro daquele local. Aquela senhora que passou a me visitar, começou a levar pessoas, entre essas pessoas a sua filha Esther. A Esther, durante 7 anos e 4 meses, acompanhou a sua mãe me visitando dentro daquele local. E hoje estamos já há 15 anos casados. Temos uma filha linda de 12 anos de idade. Durante 7 anos e 4 meses, a Esther deu um testemunho de amor, de dedicação, estando sempre ao meu lado. Ao ponto de muitas pessoas no começo pensarem que a Esther tinha perdido a razão, que ela tinha enlouquecido ao resolver abraçar uma causa tão incrível como essa. Mas Jesus, 7 anos praticamente antes de eu ter direito legal à minha liberdade, que eu teria que ficar pelo menos 25 anos dentro daquele local, 17 anos e 4 meses quando eu estava de lá, Jesus me tirou, me colocando para um regime intermediário. Após um estágio nesse local, eu saí, fui trabalhar com o pastor Roberto Mota, levar o evangelho às pessoas, às favelas, às prisões, a todos aqueles que precisavam de Jesus. Eu que antes era um prisioneiro, agora ajudava a libertar pessoas do pecado. João, há quanto tempo que você está em liberdade já? Ou desde que você começou a trabalhar já pregando o Evangelho com o Mota? Eu saí para esse regime intermediário há 9 anos e após 4 anos foi me concedida uma liberdade condicional especial, na qual eu já estou gozando desse benefício há 5 anos. Queridos, quando o filho voltou para o pai, ele chegou maltrapilho, sujo do jeito que ele estava. Pegou aquele papel mal embrulhado no bolso dele, abriu. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E ele não conseguiu terminar o discurso. O pai não o aceitou como o melhor dos escravos. Quando você, querido, olha para Jesus e diz: Senhor, é melhor ser seu escravo do que escravo do mundo. Sabe o que Jesus faz com você? Jesus transforma você de novo em filho. É isso que Ele faz. E você se torna filho por adoção, por herança. Jesus pode fazer isso com você, querido. Jesus fez isso com o meu amigo, com o João Carlos. Jesus tem feito isso na minha vida, tem feito isso na vida de muitos. Jesus pode fazer com você, não importa o jeito que você está, não importa as consequências que você esteja sofrendo, quão longe você tenha ido, quão sujo esteja. Jesus aceita você e diz: filho, eu dou a você o poder para estar, filho,
de acordo com a minha vontade, com a minha lei. É assim que Ele faz. E Ele nos dá. Quem trabalha hoje? E o João trabalha hoje aonde, João? No Hospital Adventista de São Paulo, no Departamento de Enfermagem, no Centro Cirúrgico. Trabalha no Centro Cirúrgico. O que a gente tinha ali para mostrar é um testemunho da chefe dele, falando a respeito do trabalho dele. E essas aqui são a Esté e a Gabi. A Esté se casou com o João estando ainda dentro da prisão, lá dentro do Carandiru. E a Gabi, essa moça bonita que está aqui, fruto de um Senhor que alcançou o João onde ele estava, através do trabalho também da Esté, com a mãe dele. Queridos, o Senhor pode ou não pode realizar o maior milagre de todos, transformar corações? Pode ou não pode? Onde é que você está? Você também é um filho afastado de Jesus? Já andou tantas vezes na sua vida reclamando e dizendo: Senhor, não dá, são muitas regras, Senhor, eu me sinto escravizado, preso. O Senhor diz: filho, é só você se achegar a mim, eu mudo a sua natureza, os seus gostos, as suas vontades. Filho, eu transformo você em filho de novo. Eu tiro você de lá do meio dos porcos. É isso. O Quarteto Minice vai cantar uma música. A música conta exatamente a história do João, que nada mais, nada menos é a história de todos nós, porque todos nós nascemos com a natureza carnal, pecaminosa, todos nós. Essa é a nossa história, essa é a sua história. Enquanto eles cantam, eu tenho um convite especial a você. Quem sabe você que anda afastado de Jesus muito, não tem tempo nem para olhar para Ele. Você que um dia já se interessou por Ele, quem sabe sentou nesses bancos, ou mesmo você que nunca sentou no banco de uma igreja ou dessa. O Senhor Jesus olha para você hoje e diz: filho, eu quero chamar você. Filho, eu aceito você de novo, eu abraço você. Filho, você é a coisa mais maravilhosa que eu tenho nesse mundo. Enquanto o quarteto canta, o Espírito de Deus fala em você, e você vem para frente. Aqui no auditório, o João vai estar com a Esther aqui embaixo, esperando você. Mas o Senhor, o Deus, o Pai maravilhoso, espera ansiosamente o momento da sua volta. Venha. Quando criança ouvi contar uma história triste, um filho que deixa o seu lar, depois se arrepende, de joelhos eu estou a chorar, estou tão só. Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar ao lar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão. Tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar. Querido, esteja você onde você estiver, seu lugar é nos braços do Pai. Esteja você no auditório, agora é o momento de você chegar, levantar-se e o Senhor espera por você. Ele é o Pai amoroso. Por tantos anos rejeitei sua voz chamando. Por tanto tempo eu errei, sempre me afastando. Mas enfim
alcançou, me sustentou. E aprendi que para ser vencedor eu devo me entregar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. E agora que em mim renasceu a esperança, toda vez que eu começo a cair, seguro sua mão, tenho força pra seguir. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei meu lugar. Eu sei. Está faltando alguém ainda aqui na frente. Está faltando alguém ainda sair do seu lugar e vir aqui para o lugar certo. Esse aqui é o seu lugar. Será que está faltando alguém ainda tomar sua decisão e se levantar, sair de onde está e ir para frente? Não deixe para amanhã, não deixe para depois. O Senhor Jesus chama você para você estar na casa dele. O Pai quer você na casa dele. Ele não quer passar um tempinho com você, Ele quer que você viva com Ele, more com Ele. Para isso, não basta só vir à frente. Vir à frente é sair da onde você estava e chegar aos braços do Pai. Mas para ficar na casa, tem que conviver com Ele, aqui na casa dele. Tem que estudar a palavra dele, conhecê-lo melhor. É para isso que Ele chama você. É para isso que Ele convida você. Filho, você quer ser transformado realmente? Não quer mais lutar com essa natureza carnal que está dentro de você? Permanece em mim. Eu sou a videira, você é o ramo. Permaneça em mim. Se houver alguém ainda, você pode ir durante a oração. Incline a sua fronte e vamos orar. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tantos filhinhos seus, Senhor, que andavam longe da casa do Pai. Obrigado, Senhor, por tantos que, Senhor, andam por esse mundo vivendo dissolutamente como aquele jovem, gastando o seu dinheiro onde querem, fazendo o que pensam ser liberdade, mas que mais e mais se tornam escravos do pecado. Senhor, querem sentir o gozo da paz, da liberdade verdadeira em Cristo. Querem sentir o gozo de viver na casa do Pai e olharem para a vida que tiveram e dizerem: eu achava que era livre, mas isso aqui é que é liberdade de verdade. Toma-os nas suas mãos, Senhor. Toma os seus filhinhos, cada um deles, Senhor. Fala através do seu Espírito. E que eles, Senhor, se lembrem de que precisam estar na sua presença, continuar conhecendo melhor ao Senhor, para que haja transformação de verdade. Continua falando, Senhor, a cada um de nós aqui na sua casa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor lhe abençoe.
sou.